Oi, pessoal, então vamos seguir, né, na parte 2 dessa aula, que a gente vai falar sobre reabsorção e também secreção nos diferentes locais do néfron. Lembrando que reabsorção é a passagem de solutos e água do lúmen tubular para os capilares peritubulares, e secreção é o processo contrário, onde o soluto ou a água, né, são levados do capilar peritubular para o lúmen tubular. Bom, a primeira porção que nós temos no néfron depois da cápsula de Bowman, né, o filtrado é filtrado no glomérulo, cai na cápsula de Bowman e vai seguir o túbulo proximal aqui. A grande maioria dos solutos e da água são reabsorvidos nessa primeira porção, né? Cerca de 65% dos solutos são secretados no túbulo proximal. E aí nós temos reabsorção de sódio, né? Lembram lá que ele promove a reabsorção por transporte ativo, né? E ele é o primeiro a dar o passo, né? Ele que cria todos os gradientes eletroquímicos e de concentração para o transporte das outras substâncias. Então, na primeira metade do túbulo proximal, o sódio é transportado por cotransporte com a glicose, aminoácidos e outros solutos, como bicarbonato. Então, aí nós temos, né, o transporte do sódio desencadeado pela bomba, quer dizer, o gradiente de concentração do sódio desencadeado pela bomba sódio-potássio, e aí o sódio arrasta junto com ele esses outros solutos, né? Glicose, aminoácidos e outros solutos orgânicos e também o bicarbonato. Na segunda metade do túbulo proximal, nós temos então reabsorção de cloreto, que vai a favor do seu gradiente eletroquímico. E junto também tem a osmose, né? Que vai a favor do gradiente osmótico também. Já vou aproveitar que a gente tem, que nessa imagem já está mostrando a secreção aqui, ó. A gente tem secreção, uma pequena porção da secreção no túbulo proximal de íons H+, de ácidos orgânicos e também de algumas bases orgânicas. Íons orgânicos não, ácidos orgânicos e algumas bases orgânicas. Gente, agora a reabsorção na alça de Henle é um pouquinho diferente do que acontece no túbulo proximal. Lembrando que nós temos, né, 3 componentes na alça de Henle: a porção descendente fina, a ascendente, que é uma porção ascendente fina, e uma ascendente espessa. Tá? Nós teremos diferenças aqui na reabsorção desses 3 componentes. Na alça de Henle descendente fina, nós temos basicamente reabsorção de água. Esse epitélio aqui é permeável à água, então nós temos reabsorção de água, tá? Que vai a favor do seu gradiente contra, né, o gradiente de concentração, na verdade, vai do local menos concentrado para o local mais concentrado, a fim de diluir o meio. Já na alça ascendente espessa, gente, essas células epiteliais aqui possuem grande capacidade de promover transporte ativo. Então, aqui, além de não termos osmose, porque esse epitélio é impermeável à água, não tem, né, ele tem as junções ocludentes, que impede que haja passagem de água pelas vias paracelulares, e também esse epitélio não possui canais aquaporinas, então não existe reabsorção de água nessa porção. O que nós temos é reabsorção de sódio, que também, assim como lá no túbulo proximal, aqui a reabsorção de sódio é força motriz para promover a reabsorção de outros solutos. Então, aqui nós temos na membrana, vou passar no slide,
Acho que tem uma imagem aqui, olha só. Aqui na membrana basolateral, nós temos uma bomba de sódio e potássio, mantendo as concentrações de sódio dentro da célula sempre baixas. E aí, nós temos então uma reabsorção de sódio passiva na membrana apical e nesse transporte, ele é desencadeado por uma proteína transportadora denominada de NKCC, transportador NKCC, porque ele transporta um íon de sódio, um íon potássio e 2 íons cloreto. O cloreto e o potássio, eles pegam carona com o transporte do sódio. Então, é um transporte ativo secundário aqui. E aí, né, aqui nós temos, então, na alça ascendente espessa, basicamente reabsorção de íon sódio, potássio e cloreto pelo transportador NKCC. E nós temos transporte ativo desencadeando, né, dando essa força motriz para promover a reabsorção desses íons. E também reabsorção paracelular de magnésio, potássio, sódio e cálcio. Daí, gente, que vem, né, os diuréticos que são denominados de diuréticos de alça. Por quê? Quando a gente tem... Deixa eu passar o caminhão. Quando a gente tem reabsorção desses íons, a própria reabsorção de íons faz com que o volume tubular aqui fique mais diluído ou menos concentrado, ó. Ele entra com 1.200 miliosmóis, com as reabsorções dos íons, ele sai dessa alça ascendente espessa com 100 miliosmóis saindo da alça. Nas outras porções em que o epitélio pode ser permeável à água, então isso é importante, porque cria um gradiente osmótico para reabsorção de água, mais à frente, né? Se a gente tem, por exemplo, inibição desse transportador aqui, a gente impede que os íons sódio, potássio e cloreto sejam reabsorvidos e impede que o volume aqui, que esse líquido seja diluído. E aí a gente, quando chegar mais para frente no túbulo renal, não tem o gradiente osmótico para reabsorção de água, e isso faz com que tenha maior excreção urinária. Então, os diuréticos de alça, que né, normalmente são o furosemida, o ácido itacrínico e também bumetamina, eles atuam bloqueando aqui, né, inibindo esse transportador e impedindo então a reabsorção desses íons e também de água. O problema desses diuréticos de alça é porque eles são, por impedir a reabsorção, né, de sódio e cloreto, de potássio, eles são denominados de espoliadores de potássio, porque eles aumentam a secreção de potássio. A reabsorção no túbulo distal, né, que é a próxima porção do tubular depois da alça ascendente, é o túbulo distal, né? E a reabsorção no túbulo distal, pelo menos nessa parte inicial do túbulo distal, como está destacado aqui na imagem, ela é muito parecida também com a reabsorção que ocorre na porção espessa da alça ascendente de Henle, em que nós temos reabsorção de íons, né, sódio, cloreto, cálcio, magnésio, e o túbulo, né, o epitélio tubular, aqui nesse caso, também é impermeável à água, assim como na alça ascendente de Henle, aqui também a gente tem impermeabilidade à água. Então, tem somente reabsorção de soluto, fazendo com que esse volume que está aqui dentro do lúmen fique cada vez mais hiperosmótico, tá? Hiposmótico, perdão. Porque ele tem a reabsorção de soluto e a permanência da água no túbulo. Esse soluto reabsorvido, nós temos, né, aqui na membrana basolateral,
uma bomba só de potássio, e na membrana apical nós temos um cotransporte de sódio e cloreto. Nessa região nós temos um outro tipo de diurético que atua em transportador, que são os diuréticos tiazídicos. Eles inibem o cotransporte de sódio e cloreto aqui no túbulo distal, impedindo que o sódio e o cloreto sejam reabsorvidos, e isso altera a osmolaridade do lúmen, fazendo com que ocorra redução da reabsorção de água e, consequentemente, aumento da excreção urinária. A porção mais final do túbulo distal e também a parte já do ducto coletor cortical, né, que é esse que fica inserido no córtex renal, é diferente da reabsorção que ocorre aqui no início do túbulo distal, mas em ambas, né, tanto no finalzinho do túbulo distal quanto no ducto coletor cortical, as atividades são mesmas, né, de reabsorção. Nós temos dois tipos de células no túbulo distal e no túbulo coletor, que são as células principais e as células intercaladas. As células principais, elas reabsorvem sódio e água e secreta potássio, enquanto que as células intercaladas, elas reabsorvem potássio e secretam H+, tá? Então, são importantes, essas células intercaladas são importantes para o controle ácido básico. Bom, aqui nós temos a imagem de uma célula principal, tá? Aqui, essa imagem é lá do H, então aqui a gente tem o lúmen tubular e aqui do outro lado o líquido intersticial. Então, na membrana apical, nós temos canais de sódio que permite a entrada de sódio para dentro da célula, né? Aqui dentro da célula, vocês já sabem que sempre vai ser um ambiente com baixa concentração de sódio devido à atividade da bomba sódio-potássio. Sódio entra para dentro da célula por um canal na membrana apical e sai pela bomba sódio-potássio. O cloreto, né, ele acompanha o gradiente eletroquímico e sai por canais de vazamentos aqui na membrana basolateral. E o potássio entra para dentro da célula pela bomba sódio-potássio. Dentro da célula, a concentração é maior do que fora e ele sai por canais de vazamento na membrana apical. Então, no final das contas, nós temos reabsorção de sódio e cloreto também e secreção de potássio. Existem alguns fármacos que atuam aqui nessa fase que são fármacos também diuréticos, porque como impedem, né, a reabsorção de íons, isso altera o gradiente osmótico e diminui a reabsorção de água, né? Então, nesse caso específico, nós temos os bloqueadores de sódio que bloqueiam esse canal aqui de sódio e impede que o sódio seja reabsorvido. Sem a reabsorção de sódio, a gente não vai ter o gradiente eletroquímico para reabsorção de cloreto e vai ter maior acúmulo de NaCl no lúmen, diminuindo a reabsorção de água. Além disso, ao contrário daqueles diuréticos poupadores não, ao contrário daqueles diuréticos espoliadores de potássio, que são aqueles diuréticos de alça, esses diuréticos aqui, eles diminuem a secreção de potássio. Eles são diuréticos, mas eles não aumentam a secreção de potássio. Por quê? Ao bloquear
esse canal de sódio, a gente diminui a entrada de sódio dentro da célula e, consequentemente, diminui a atividade da bomba sódio-potássio. Diminuindo a atividade da bomba sódio-potássio, a gente diminui a concentração de potássio para dentro da célula e, consequentemente, diminui também a sua secreção por meio desse canal de vazamento. Então, no final das contas, ao bloquear esse canal de sódio, né, esses fármacos aumentam a excreção urinária, né, de água, diminuem a reabsorção e aumentam a excreção de água, e diminuem a secreção de potássio. Então, eles são denominados de diuréticos poupadores de potássio. Quais são esses diuréticos? A amilorida e o triantereno, né? Exemplos de fármacos bloqueadores de canais de cálcio das células principais. Existem também antagonistas da aldosterona, mas eu não vou focar muito agora, porque a gente vai ver na outra aula a regulação hidroeletrolítica, tá? E vocês vão aprender as ações celulares da aldosterona. Mas existem também diuréticos que atuam como antagonistas hormonais aqui da aldosterona. O segundo tipo de célula, né, que nós temos lá no ducto coletor cortical e também no túbulo distal final, são as células intercaladas, né? E aí nós temos dois tipos de células intercaladas, as células do tipo A e as células do tipo B. As células do tipo A, elas são células especializadas e para aumentar a secreção de prótons H+, tá? Então, ela secreta prótons H+, e reabsorve bicarbonato. Então, elas são importantes em períodos de acidose, ou seja, em períodos em que o pH está baixo e as concentrações de hidrogênio estão altas, tá? Então, como que acontece? Na porção apical aqui, a célula intercalada do tipo A tem uma bomba de transporte ativo aqui de prótons H+, colocando para fora da célula o H+. Esse H+ foi produzido por uma reação bioquímica dentro da célula, em que teve a reação de CO2 e água, transformando bicarbonato e H+. Esse bicarbonato vai ser reabsorvido, né, vai sair na membrana basolateral por um cotransportador de cloreto e o H+ vai sair por essa bomba aqui de H+. Existe também uma bomba de importadora, né, de H+ saindo da célula e potássio entrando. Então, essa tipo A, né, é importante para acidose. A tipo B, vou passar aqui. A tipo B, ela é como se fosse a célula do tipo A invertida, em que as bombas de H+ estão na porção basolateral e o importador de bicarbonato e cloreto está na porção apical. O que isso faz, então? O que isso desencadeia na célula? Então, ao invés, né, de secretar H+, essa célula secreta bicarbonato e reabsorve H+. Essa célula é importante, então, em períodos de alcalose, ou seja, quando o pH está alto e nós precisamos aumentar os ácidos e diminuir as bases. Essa questão de equilíbrio ácido-base a gente vai ver em outra aula, tá? Existe uma regulação ácido-base renal e também uma regulação a nível de sistema respiratório. O sistema respiratório ele ainda é mais eficaz em regular esse equilíbrio ácido-base, mas vocês compreenderão com mais clareza e mais detalhes essas questões aqui na aula de equilíbrio ácido-base. Mas saibam que existem essas células, né, intercaladas tipo A e tipo B no ducto coletor que são importantes para a regulação ácido-base. E uma é o inverso da outra, né? Agora a gente chega aqui na porção final do néfron, né, que é o ducto coletor
medular, né, que é a porção mais final aqui do ducto coletor. Ele vai reabsorver NaCl, né, cloreto, sódio, reabsorve também, pode reabsorver ureia por transporte passivo, pode reabsorver bicarbonato e secretar H+, então também são importantes, né? Essa porção também é importante para o equilíbrio ácido-base. E aqui também essa essa reabsorção de água, ela é proporcional às concentrações de um hormônio, que é denominado de ADH, hormônio antidiurético, ou vasopressina. Então, nessa região do ducto coletor, a reabsorção de água é controlada por hormônio, tá? Isso também a gente vai aprender na próxima aula, tá? Também não vou entrar muito em detalhe aqui. Bom, gente, aí agora a gente chega finalmente na parte de secreção, né? Que eu já falei, né? Alguns ali a gente passou por falando sobre alguns solutos que são secretados em cada região, né? Mas só para deixar mais claro para vocês, então secreção é a passagem de solutos, de substâncias, né, dos capilares peritubulares para os túbulos renais. No túbulo proximal, nós temos secreção de sais biliares, urato, que é o ácido úrico, né, oxalato, catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, e fármacos. No túbulo distal e no ducto coletor, a gente também tem secreção, e a secreção, né, se dá por transporte ativo. A secreção de ânions, então, ela se dá por transporte, que a gente fala que é transporte terciário, porque envolve o transporte de outras substâncias, tá? Nós temos aqui, então, essa imagem mostrando pra gente lá no lumen nas células tubulares do túbulo proximal, tá? Aqui, lumen tubular e aqui líquido intersticial. Então, nesse 1 aqui, nós temos a bomba de sódio e potássio, favorecendo as concentrações baixas de sódio. O sódio, por sua vez, baixo na célula, entra de forma passiva por um cotransportador de ácidos orgânicos, como aqui o alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato, ele é um intermediário do ciclo de Krebs. Então, ele pode entrar dentro da célula por um cotransporte de sódio, né? Aqui nós temos na membrana apical e também na membrana basolateral. E esse alfa-cetoglutarato, ele também é produzido pelo metabolismo, porque ele é um intermediário lá do ciclo de Krebs. Então, esse alfa-cetoglutarato se concentra dentro da célula, porque foi produzido pelo metabolismo celular e também foi transportado para dentro da célula. Ao se concentrar, esse alfa-cetoglutarato, ele sai da célula num cotransportador, que na verdade é um antiporte de ânions orgânicos, tá? Esses ânions orgânicos, então, eles, ao entrar na célula, eles podem ser secretados aqui, tá? E aí a gente tem a secreção desses ânions dessa forma, né, com transporte terciário, porque primeiro a gente tem que ter o transporte aqui da bomba sódio e potássio, depois o transporte do alfa-cetoglutarato para dentro da célula e depois esse transporte do alfa-cetoglutarato para fora para colocar para dentro da célula para poder ser secretado aqui os ânions orgânicos, tá? Um exemplo de ânion, né? Um exemplo, na verdade, de ânion não, de substância que é transportado por esse transportador OAT é a penicilina, que é um antibiótico que foi descoberto na época ainda da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Esse fármaco,
por ele ser altamente secretado, ele ficava circulante na corrente sanguínea por pouco tempo e isso diminuía a sua ação no organismo para combater a infecção bacteriana. Então, na época que eles eram utilizados nas guerras, né, as pessoas não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, de ter diversas diversos tipos de antibióticos e estratégias diferentes para melhorar, né, a ação do antibiótico, mas naquela época não tinha essas tecnologias. Então, o que o pessoal fazia? Pegava a urina dos soldados e isolava a penicilina, ou a pessoa tomava a própria urina para poder repor aquela penicilina que foi perdida na urina. Depois de um tempo, né, descobriram que aqui, ó, cerca de 3 a 4 horas após a administração, 80% é excretada devido a essa alta taxa de secreção por esse mecanismo aqui, pelo transportador OAT. Então, descobriram, né, que existe o fármaco que inibe esse transportador, né, que é a probenicida. E inibindo o transportador, a penicilina não é secretada e não é perdida na urina. Então, dessa forma, né, quando descobriram que a probenicida bloqueava o receptor da penicilina, então a penicilina começou a ser administrada junto com a probenicida, porque a probenicida ela bloquearia o transportador da penicilina, impedindo que ela fosse secretada e aumentaria o tempo circulante, o tempo que a penicilina estaria ali circulante na corrente sanguínea para atuar no combate àquela determinada infecção. Pessoal, vou parar aqui essa segunda parte, tá? E vou fazer a parte 3 em um outro vídeo, tá? Então, até daqui a pouco.